Mentira! Não acredito! Ah, fala sério. Tem certeza? Juro que é verdade. Com André Cantoni do Blumencast. E já estamos com o quadro mais esperado de toda segunda-feira aqui no Jornal da Mix. Aliás, deixa eu mandar um abraço pro Douglas, que é motorista de aplicativo, me trouxe aqui pra rádio hoje de manhã e ele tá sempre ouvindo a Mix. Cheguei ouvindo a música boa da Mix e ele falou que ouve. E o que ele mais gosta é o quê? Do quadro Juro que é Verdade. Olha aí, ó. Eu gosto daquele quadro que aquele menino vai lá falar da história de Blumenau. É muito bom, velho. Eu juro que é verdade. Hoje tem e eu vou mandar um abraço pro Douglas. Então, Douglas, obrigada pela tua companhia. Um abraço aqui ao vivo do Cantoni, que tá ao vivo aqui. Bom dia. Bom dia, Gi. Bom dia, Belmiro. Bom dia pro Heinz também. E bom dia pro Douglas. Bom dia também pro seu Ari Germer, que também de vez em quando eu ouço, porque, né, que eu tô ouvindo pelo celular, pelo aplicativo, eu ouço que ele manda de vez em quando uma mensagem Ele aqui. tá sempre aqui. A Marli Bertelli também. Então é uma audiência muito qualificada e muito carinhosa, né? Verdade, isso é uma verdade. Feliz. Muito verdade. E hoje, Cantoni, nós vamos falar de um nome que a gente começa a conhecer esses nomes aí do nosso dia a dia, porque até então era muita história. Agora a gente meio que conviveu, teve aqui, tem muita história junto, né? É verdade. Vamos falar de Evilásio Vieira, que foi prefeito entre os anos de 1970 e 1973. Até bom dia, Cantoni. Sabe que quando a gente ouve falar do Evilásio Vieira, ele teve uma história tão rica e tão, vamos lá, grande no que diz respeito à política da cidade, que eu achei que ele tivesse sido prefeito por um tempo muito maior. É verdade, só 3 anos. Só 3 anos, né? Exatamente. Tamanho realmente a grandiosidade da história dele. Eu diria pra vocês que ele seria assim um roteiro de filme ideal. Uau. Porque tu imagina, um prefeito de Blumenau ter sido entregador de jornal no início. Isso já dá aquela jornada do herói bacana, né? É verdade, Ou então assim, ó, o mesmo prefeito de Blumenau ter sido jogador de futebol profissional. Também dá um baita roteiro, né? verdade. Baita roteiro. Esse, então, é a história e vida do nosso querido, né, ex-prefeito aí, Evilásio Vieira, conhecido também como Lazinho, né? Lazinho. 28º prefeito aqui da cidade de Blumenau. Quem tá acompanhando a gente pelas redes sociais tá vendo aí a foto dele. Ele nasceu, eu tô em dúvida aqui porque um livro dizia uma data e o Wikipédia dizia outra, tá? Vou trazer as duas datas aqui, tá? No Mas dia isso é fácil, a gente vai perguntar pra família, né? Exatamente, Só fazer uma exatamente. Mandar uma mensagem pro neto depois. Isso. Ou ele nasceu dia 25 de novembro de 1926 ou 27 de novembro de 1925, tá? Ele nasceu em Indaial, só que na época Indaial ainda pertencia a Blumenau, era um distrito de Blumenau. Então, Que ele ano era foi? 1925 ou 26 ele nasceu, né? E Blumenau Indaial foi desmembrada ali em 1934, né? Ele estudou no Colégio Luiz Delfino, que na época não era onde é hoje, era onde é a prefeitura de Blumenau, o fórum universitário ali, né? Aí ele jogou aos 16 anos no antigo Palmeiras, que depois vinha a se tornar o BEC, Blumenau Esporte Clube, né? Belmiro, que tá aqui amante de futebol, verdade. né, cara? Isso é legal pra caramba. É muito legal. Ele foi titular aos 18 anos, depois ele jogou no Tupi de Gaspar, que é um baita time também, né, Belmiro? É isso aí. E esse Tupi de Gaspar lhe assegurou recursos financeiros para abrir sua primeira gráfica lá na cidade de Gaspar. Só que daí ali o segmento de gráfica em Gaspar não estava funcionando muito bem. Aí ele voltou para Blumenau e abriu uma gráfica aqui na Rua 15. Aí começou a dar certo. Mas depois ele voltou a jogar bola, né? Aí ele foi jogar bola lá no Palestra Itália de Curitiba, né? Lá ele conheceu alguns empresários e ele começou a ouvir sobre a comunicação do Brasil. TV, rádio, né? As duas principais mídias que estavam rolando aqui no Brasil nessa época. E ele voltou para Santa Catarina para querer adquirir a sua própria emissora, né? E assim ele fez. Só que ele primeiro abriu em Ibirama, uma emissora, e depois ele abriu a Rádio Nereu Ramos aqui em Blumenau. Isso em 1958. Aí saindo um pouco da vida profissional dele, partindo para a vida política, ele foi um dos principais integrantes, se não o principal integrante, a fundar o MDB aqui, né, em Blumenau, né? 1965 a gente está falando. E já em 66 ele foi eleito deputado estadual. Então, né, olha só que rápida, né, meteórica a ascensão dele na política, né?
Tu vê, em 66 ele assumiu o deputado estadual. Daí ele saiu, ele ficou até 69, porque daí ele teve as eleições para prefeito, ganhou como prefeito de Blumenau, né? Isso então em 1970. E aí aqui eu destaco algumas entregas bacanas, né? Importantes aqui na gestão dele. Ele construiu vários ginásios escolares, e o principal ginásio não foi escolar, mas foi o ginásio Sebastião Cruz, o Galegão. Galegão. Então, sempre acontece grandes festividades esportivas ali, né? A PAN joga ali, tem a galera do basquete. Tem a parte da ginástica também. Ontem, inclusive, eu que estou fazendo parte agora, né, do jiu-jitsu, teve uma competição de jiu-jitsu ali, muito legal. Então, assim, a gente sabe que o Galegão tem, né, um marco muito importante aqui para os blumenauenses. Ele criou os cursos de arquitetura, de educação e de engenharia na FURB. Lembrando que a FURB estava ali, né, iniciou em 64, a gente estava ali em 70, então era o início também da FURB. Ele alargou ruas para facilitar a passagem dos ônibus, que passava cada vez ser mais importante esse recurso, né, dos ônibus aqui na nossa cidade. Ele também calçou e alargou a Rua Antônio da Veiga, aqui próximo, né, da Vila Germânica também. E trouxe a empresa Albany para a cidade aqui. Foi ele que trouxe a Albany? Foi ele que trouxe, Então, e assim, ele iniciou todas as negociações e depois no próximo prefeito, que foi o Félix Tais, ele finalizou, ele concluiu isso para chegar. Então, por isso que às vezes meio que se confunde ali, né? Por isso que eu comentei, eu ia falar, mas não, então tá aí, então tá explicado, é isso mesmo. Assim como também a gente trouxe em outros episódios a questão do início da Beira Rio, né? Se fala muito do Carlos Curtis Adrosny, mas o prefeito anterior a ele que começou, que foi o Ercílio Deck, que começou esse planejamento, né? E o início da execução. Então, a Albany, né, é muito importante, para quem não sabe, ficava ali onde hoje é a Uniaselv, ali na Itopava Central, o Shopping do Carro, ali ficava a indústria Albany. Bom, eu ia falar, mas não fica em Indaial. Isso, depois ela foi para Indaial, né, eu acho que final dos anos 90, início dos anos 2000, então. Daí ela se mudou. E aí ele concluiu a Beira Rio. Muita gente fala, nossa, a Beira Rio demorou muito tempo para ficar pronta, né? Mas a gente está falando aí praticamente de duas gestões, que é o Carlos Curtis Adrosny e o Evilásio Vieira. Ele fundou a Fundação Cultural de Blumenau, que hoje é a secretaria, né? Vocês até comentaram agora do auditório, né? Sim. Ele inaugurou o Vapor Blumenau 2, meu saudoso Vapor Blumenau 2. Isso dá saudade, hein? Né? É aquele que ficava lá na prainha? Isso, aquele que ficava atracado também depois na Ponte de Ferro, ali que tinha um famoso restaurante dentro. Muita gente almoçava, fazia o passeio, né? Assim como o Joinville tem um Barco Príncipe, aqui tinha o Vapor Blumenau 2. Tem grandes fotos, bonitas fotos, cartões postais aí. Realmente é muito saudoso, infelizmente, né? Ele acabou sendo abandonado, né? E acabou afundando ali em Ilhota. Mas aquele da prainha que a Gisele tá comentando é o 1. Outro, Esse é o 1. Esse é o 1. Aquele ali foi o 2. É. Que exatamente como o André comentou, servia de restaurante. Era muito legal Era aquilo. muito legal, né? Legal. Infelizmente eu não vivi essa época, meus pais viveram assim, contam grandes histórias, muito legal. Mas muitos blumenauenses ainda lembram. Ele ficava também atracado ali na foz do Ribeirão Bom Retiro ali, né? Enfim, cara, tem fotos lindíssimas assim dessa época, né? E aí em 1974 ele foi senador. Então, né, a nível Brasil aí, representando Santa Catarina. E o último cargo público dele foi como secretário da Indústria e Comércio do Estado em 1987. Infelizmente, ele faleceu no dia 28 de junho de 2004. Essa é a história e vida do Evilásio Vieira, famoso Lazinho aqui da cidade de Blumenau. Que deixou um legado também na comunicação, né? Deixou. Porque, Tirou as palavras da minha boca. Essa rádio de Ibirama que você comentou, ela existe até hoje, ela depois virou uma rádio FM, que hoje é a Rádio Belos Vales, lá de Ibirama. E aqui ele fundou a Nereu, né? Que foi uma das rádios mais importantes da história de Blumenau. Hoje não existe mais, né? Mas foi um marco na comunicação da nossa cidade, né? Tive a honra de fazer parte da Rádio Nereu. Trabalhei lá por tive a honra de ser teu convidado naquela programa. Juro que é verdade. Tu jura que é verdade, eu também juro. Meu Deus, é verdade, né? Muito legal. E aí realmente a gente sabe da importância, né, do quanto ele conseguiu unir a comunicação com a própria política, né? Ele se discutia muito política, né? Eu acho que ele acabou até formando outros líderes que sucederam, né?
ele sempre teve muito ligado, né, à política de Blumenau, à formação de novos líderes, né? Muito legal. É isso aí. Show de bola, seu André. Muito bem, ótima curiosidade dessa segunda-feira. Espero que o Douglas tenha gostado também. Pois é, especial pra você, Douglas. E pra você que gosta do Juro que é Verdade também, que tá sempre acompanhando aqui no 106.3 FM. Cantoni, mais uma vez, obrigada. Te esperamos na segunda-feira que vem. Quem será? Estarei lá. O próximo prefeito ainda não sei, porque eu vivo um dia de cada vez. Isso aí, é isso. Vamos fazer dessa forma, porque tá difícil cada dia. Então, É melhor. um dia de cada vez. Jornal da Mix. Oferecimento. Toyota agora é Barigui Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. E Rede Cooper 80 anos. É nos encontros que a vida acontece. Mix!